Olá, meu nome é Paulo Pérez e hoje nós falaremos a respeito de uma coisa bem importante na língua inglesa, assim como em qualquer língua, que são os tempos verbais. Eu darei exemplos para você. Vamos pensar da seguinte maneira, em uma ação acontecendo, ou uma ação que acontece, ou uma ação que aconteceu, já explicarei para vocês. Então vamos lá. O primeiro tempo verbal que vem à mente é o presente simples. O presente simples é quando uma ação acontece. Por exemplo, eu estudo inglês todo dia. I study English every day. Depois do presente simples, presente contínuo é quando uma ação está acontecendo. Você vai perceber conforme eu falar que toda vez que eu falar do tempo verbal contínuo, nós teremos ali o verbo estar e um verbo no ing, que é o gerúndio tanto em português como em inglês. Mas vamos lá. Presente contínuo, então, uma ação que está acontecendo. O mesmo exemplo, eu estou estudando inglês. Percebam a diferença, eu estudo inglês, eu estou estudando inglês. In English, I am studying English. Lovely. Passado simples é uma ação que aconteceu. Eu estudei inglês. In English, I studied English. Passado contínuo é uma ação que estava acontecendo. Percebam, presente contínuo, a ação está acontecendo. Passado contínuo, estava acontecendo. I was studying English. Aí nós chegamos no futuro. O futuro é um mistério, certo? Mas vamos lá. O futuro eu posso pensar assim. Posso não, o futuro eu penso assim. Eu estudarei inglês. Alright? In English, I will study English. Or I am going to study English. Lovely. Aí nós temos também o futuro contínuo. I will be studying English. Eu estarei estudando inglês. Aí depois desses tempos verbais que nós entendemos como tempos verbais simples, nós chegamos numa coisa que é muito bonita na língua inglesa, que são os meus tempos verbais favoritos. São os tempos verbais que nós chamamos de perfeitos. O primeiro, present perfect. O present perfect, apesar de dizer present perfect, ele é um tempo verbal que se refere ao passado. Então eu posso entender o presente perfeito de duas maneiras em português. Eu posso entender como uma ação que aconteceu ou como uma ação que tem acontecido. I have studied English. Eu tenho estudado inglês. Ou se eu pensar como uma ação que aconteceu no passado, um passado recente, ou um passado que eu não sei quando aconteceu, eu posso entender como eu estudei inglês. Alright? Very good. Abro um parênteses aqui. Passado simples, present perfect. Passado simples é uma ação que aconteceu, só que em um tempo que eu sei quando. E o presente perfeito é uma ação que aconteceu, só que em um tempo que eu não sei quando. Very good. Vamos voltar. Presente perfeito contínuo é uma ação que tem acontecido. Alright? Temos aí um paralelo entre o presente perfeito e o presente perfeito contínuo. Same example, o mesmo exemplo. Eu tenho estudado inglês. I have been studying English. Depois do presente perfeito contínuo, nós chegamos no passado perfeito. O passado perfeito é uma gramática que é um pouco complicadinha para nós, mas vamos desvendar o mistério. O passado perfeito nada mais é do que uma ação que aconteceu antes de outra ação. Um exemplo, eu tinha ou havia estudado inglês quando meus pais chegaram em casa. Eu tenho duas ações, a ação de estudar inglês e a ação dos meus pais chegarem em casa. In English, I had studied English when or before or by the time my parents arrived home. Depois do passado perfeito, nós chegamos no passado perfeito contínuo, que segue a mesma lógica do passado perfeito, porém, nós enxergamos uma continuidade da primeira ação até a segunda ação. Quase como que a segunda ação interrompesse a primeira ação. Então eu diria assim, I had been studying English when my parents arrived. Então perceba, nós temos aí o ing. Se nós pensarmos essa frase em português, a gente entenderá ela da mesma maneira. Eu havia estudado inglês ou eu tinha estudado inglês até ou quando os meus pais chegaram em casa. Very good. E por último, nós chegamos num tempo verbal que nós chamamos de futuro perfeito. O futuro perfeito é a mesma coisa que o passado perfeito, só que olhando para o futuro. É uma ação que terá acontecido
antes de outra ação no futuro. Então, eu terei estudado inglês quando meus pais chegarem em casa. In English, I will have studied English when my parents arrive home. Então aí nós temos os tempos verbais simples, simples, presente contínuo, passado simples, passado contínuo, futuro simples, futuro contínuo, e nós temos os tempos verbais perfeitos, presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, presente e passado perfeito contínuos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amigo, se inscreva no nosso canal. That's it.